Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, tudo bem? Espero que sim. Hoje é quarta-feira e é hora da nossa meditação, da nossa reflexão. E hoje eu trago para nosso momento a palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Essa palavra é muito forte, porque é o próprio Deus falando para o seu povo. Deus está triste com o pecado que assola a terra, com tudo de mal que anda acontecendo por aí. O coração de Deus se entristece com as coisas más que a humanidade pratica. Mas Ele fala, Ele promete na sua palavra, é Ele que diz que se o povo se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, clamar, buscar a Ele, Ele está atento para ouvir o clamor. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, neste momento, a se desprender de tudo agora à sua volta. Tira esse momento agora para a gente estudar um pouquinho sobre este versículo tão bom, tão forte, que a palavra de Deus traz para nós. O Senhor tem algo muito importante para mim e para você nesta noite através deste versículo. Amém? Depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construírem um templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria edificar suas vidas no Senhor. Para que os irmãos possam entender mais claramente o contexto do que vamos conversar aqui, eu deixo aquela tarefinha de casa mais uma vez, né? Para que não prolongue muito o nosso tempo aqui, que não se torne um estudo cansativo para você. Então, leia todo o capítulo de 2 Crônicas, tá? Para obtermos um melhor entendimento dessa passagem, nós temos que entender o contexto. O povo de Israel, ele estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Todo o envolvimento do rei e a mobilização do povo teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Depois da construção, dedicação e a consagração deste templo, o que gerou grande júbilo, grande alegria, para o povo de Israel, o Senhor apareceu ao rei e respondeu à sua oração. Deus expressa a sua vontade em habitar no meio do seu povo. Ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel na construção do templo. Agradou aos olhos do Senhor o esforço daquele povo para construir um templo de adoração ao Senhor. Então o Senhor, ele teve prazer em querer habitar no meio daquele povo. Ele ouviu as orações do rei e ele atendeu também as orações do rei, porque o rei agradava o coração de Deus. Era um adorador de verdade, em espírito e verdade. Então, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo de sacrifícios. O Senhor falou ao rei, agradou o coração de Deus tudo aquilo que estava acontecendo ali. Então o Senhor ouviu a oração do rei e ainda escolheu aquele lugar para fazer sua habitação também. O Senhor fala a Salomão demonstrando seu desejo em abençoar e proteger o seu povo. Mas a permanência da sua presença exigiria total dedicação a ele e uma mudança de velhos hábitos, como foi colocado na passagem aí que eu acabei de ler para vocês. Então, olha só, queridos, olha a complexidade dessa situação, disso que estava acontecendo ali, e que não é diferente nos dias de hoje. Quando pedimos a Deus que atenda nossas orações e que faça morada no meio de nós, é muito fácil a gente pedir isso.
E nós achamos que ter a presença do Senhor no nosso meio pode ser de qualquer maneira. É importante que saibamos aquilo que pedimos a Deus, porque a partir do momento que Ele aceita entrar na nossa vida e fazer morada no nosso meio, isso quer dizer que Ele achou agrado em nós. E aí, o que acontece? Quando Deus elege um povo para ser morada dele, é preciso que haja mudança de velhos hábitos naquele povo. Deus não habita em lugar sujo, onde o pecado ele reina, onde ele se sobressai, onde ele ainda tem um grau de importância, onde o povo ainda se encontra, apegado às coisas do mundo, às coisas da carne, ao pecado. Então, olha lá, voltando ali, a permanência da presença de Deus naquele lugar ia exigir total dedicação daquele povo a Ele, e uma mudança total de vida. O nosso Deus é verdadeiro, Ele é reto, Ele deixa claro os 3 pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo, sobre nós, sobre eu, sobre você. Quais são essas 3 coisas, esses 3 pontos necessários que nós temos que ter? Primeiro, o reconhecimento da grandeza de Deus. Muita gente ainda diminui a importância de Deus, ainda não tem intimidade, conhecimento necessário, suficiente para reconhecer que Deus é Deus. Até adjetivos é difícil a gente encontrar. Segunda coisa, buscar a sua presença, orar, jejuar, ajoelhar mesmo, ter uma vida de oração, buscando, convertendo. A mudança dos velhos hábitos, ela não se dá de uma vez só. Então Deus se agrada de ver o esforço de um povo que busca a cada dia melhorar e mudar os seus caminhos. Então, buscando a presença do Senhor, Ele vai trabalhando isso em nós e as coisas vão mudando. E converter-se nos seus caminhos, converter-se no caminho do Senhor. Não dá para ficar de 2 lados ao mesmo tempo, em cima do muro, como se costuma dizer. Ou você se converte aos caminhos do Senhor, busca constantemente a sua presença, se dobra diante da grandeza que esse Deus tem, ou então você não vai ter o pré-requisito necessário para que Deus faça morada, no meio do seu povo. O povo que não reconhece, que não entende esses 3 pontos necessários, para a permanência de Deus no seu meio, a presença de Deus ela não é constante, ela não fica, porque Deus não habita onde Ele não ocupa o primeiro lugar. Então Ele fala, se o meu povo se humilhar e orar. O que é humilhar? Não precisa ficar chorando, rastejando. Se humilhar é você se colocar na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores e que nós somos submissos à vontade dEle. E orar. Um povo que se humilha, ele tem noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Não adianta ter recursos, ter um grande exército, deter de toda a tecnologia possível. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus, ele está sujeito à queda. Lembremos o que aconteceu com o Egito. Lembra lá do Egito, regido por Faraó? O que aconteceu? O Faraó era dono de tudo, senhor de todos, mas chegou o momento da queda dele. Então não adianta. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. De nada adianta no mundo de hoje, tudo que a gente tem, todos os recursos, toda a tecnologia, como a medicina, por mais avançada que seja, se não reconhecermos que Deus é Deus, que debaixo da submissão dele está todas as coisas, que nós somos frágeis e completamente dependentes dele, enquanto não reconhecermos essa fragilidade, essa dependência, enquanto não nos curvarmos diante da soberania do nosso Deus, não adianta, Continuaremos uma terra doente, continuaremos sujeitos à queda, porque algo ainda falta para que a presença de Deus seja real em nosso meio. E onde a presença de Deus não é real,
tudo pode acontecer para que entre ruínas, né? Então, olha só. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Essa palavra está em Tiago, versículo 9. Então, olha só o que essa palavra vem nos dizer, né? Senti as vossas misérias, né? Chore, se rasgue, se humilhe diante do Senhor. Porque aquele que se humilha diante de Deus, Ele o exalta, né? Às vezes nos preocupamos em ter reconhecimento do mundo, em mostrar o melhor serviço para o mundo, em ter os aplausos do mundo, mas o mundo, ele é mau, queridos. Ao contrário de ter exaltação e reconhecimento, muitas vezes a gente tem inveja como retorno, né? Desprezo, desdém. O mundo é mau, o mundo não quer te ver brilhar. Então não se preocupe com as coisas desse mundo, se preocupe com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Converte os seus caminhos, muda a sua vida. Estou falando para nós, para você e para mim. Mudemos de vida, mudemos o nosso pensamento, né? Humilhemos diante de Deus, perante o Senhor, Rei dos Reis, e Ele nos exaltará. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. Você se humilha e Ele te exalta. Olha que maravilha. Se humilhar, o que é isso? Falo mais uma vez aqui, aprimorando este conceito. É se esvaziar de orgulho, é deixar de confiar na sua própria força. Tem gente que quer ser mais do que Deus, consegue as coisas por seu próprio mérito, não sofreu na vida ainda, sempre teve tudo muito fácil, então acha que não precisa não tem essa dependência na vida dele. Então, quando reconhecemos, né, que tudo depende do Senhor na nossa vida e deixamos o orgulho de lado, nós estamos nos humilhando, né? Dentro desse parâmetro, a oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. A oração, ela vai quebrantando o nosso coração. Deus vai trabalhando na nossa vida através das nossas orações. Por mais que nós saibamos falar palavras bonitas, não é isso que Deus quer, não é isso que Ele procura, palavras bonitas, né? Enfeites, não. Ele quer um coração interessado na presença dEle, interessado em se encher dEle, disposto a ser cheio por Ele. E a oração, ela flui naturalmente nas suas palavras, no seu jeito de falar, porque a oração nada mais é do que você falar com Deus. Então não se preocupe em ter um texto escrito, em ter algo bonito decorado e saber palavras bonitas, não. Quando você começa a abrir seu coração para Deus, as palavras começam a sair. Quando você pensa que não, você está conversando ali com Deus. É isso que Deus agrada, da oração sincera, espontânea, que sai de dentro. Quando estamos com o coração contrito na presença de Deus, a vaidade, ela é repelida e a nossa atenção está voltada apenas em buscar o essencial, que é a presença dele puramente. Então, buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Um povo que crer no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada. Temos um Deus vivo que quer se relacionar com o seu povo. Às vezes pensamos que Deus está longe de nós, mas na maioria das vezes é o contrário. Nós que não estamos buscando, não estamos nos esforçando para nos aproximar dele. Ou às vezes clamamos a Ele, Deus, Deus, mas com a vida suja. Eu quero a presença dele, mas eu não estou olhando para mim primeiro. Eu tenho que olhar para mim primeiro, olhar o estilo de vida que eu estou tendo, mediante a luz da palavra. O que está do agrado de Deus, o que não está? Eu preciso fazer esse autoexame, esse autoexercício, para que eu consiga elaborar na minha mente primeiro tudo que está errado. Porque aí eu vou levar essa carga para os pés do Senhor. Deus, eu quero mais de Ti. Olha a minha vida.
ela tá assim, ela tá assim, ela tá assim, ela tá assada. Aí você já começa ali, ó, a sua conversa com Deus. Primeira coisa que você começa a fazer nesse ato é confessar os seus pecados para Deus. Embora ele já saiba de todos eles, mas ele quer de nós o arrependimento e a confissão. Porque quando você confessa para Deus aquilo que não tá legal, você vai jogando para fora do seu coração. É como abrir uma caixa e começar a jogar fora aquilo que não serve. Então você vai se esvaziando, né, daquela carga ruim, daquelas coisas ruins, e o espaço que fica, Deus começa a entrar e ocupar. Olha que delícia, né? Então, o povo que crê em Deus, ele não fica só falando em vão, Deus, Deus, olha para mim, né? Sem compromisso de qualquer maneira. Deus, ele quer se relacionar com o seu povo, mas o seu povo tem que entender aqueles 3 pontos necessários que eu falei lá atrás, né? Para que ele tenha vontade e consiga chegar até o seu povo, porque não é por força, Deus não age com força, com violência, ele não te obriga. Ele não fala, eu quero entrar aqui na sua vida e eu vou ficar aqui, querer você ou não, ele não faz isso. É você que tem que reconhecer a importância dele na sua vida e buscar. O que é buscar? É se esforçar, é tomar decisão, é tomar posição de pecador, confessar e orar e buscar essa conversão e essa mudança todos os dias. Então Jeremias 29:12, olha lá. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus está sempre prometendo na sua palavra que basta a gente entender a vontade dele e buscar que ele vai nos ouvir. Ah, depois de 100 anos de pecado fazendo coisa errada, agora que eu vou mudar? Enquanto há vida, há tempo para mudança. Não se esqueça disso. Enquanto vivemos, temos tempo para mudar. Não importa quantos anos de erro você teve para trás. A partir do momento que você reconhece esse Deus e busca, se esforça em ter um relacionamento com ele, tudo começa a mudar, tudo se faz novo. Buscar requer comunhão, esforço e dedicação a ele. Esses são alguns dos fatores que sinalizam o nosso compromisso com Deus. Dedicação a Deus. Uma coisa é certa, Deus se compromete por aquele que tem um compromisso com ele. Se eu tenho um compromisso, se eu assumo a partir de hoje a minha vida mais comprometida com Deus, ele também vai ter confiança em mim, ele vai se agradar em mim e vai ter compromisso comigo. A verdadeira busca se dá em espírito e em verdade. Não é de qualquer maneira, da boca para fora. Você tem que, dentro do teu coração, tem que ter essa convicção. A verdadeira busca se dá em espírito e em verdade. A cada dia que buscamos mais a Deus, nos tornamos íntimos dele e mais íntegros. Cada dia mais e mais. A busca ela é constante. E o meio de buscar esta comunhão com Deus vem por ler e ouvir a sua palavra, colocando a fé em ação na oração. O que é oração? Orar mais ação. A matemática é simples. Não adianta ficar lá só orando e não colocar em ação as mudanças. Colocar em ação aquilo que a palavra nos ensina. Não adianta ficar só orando e não praticar o que a palavra está nos ensinando. É orar e agir. Eu oro para que Deus mude a minha vida e vou agir dentro do que Ele ensina na palavra para que essa mudança realmente aconteça. Então, olha só, se o povo se afastar dos maus caminhos, o que isso quer dizer? A consequência de quem busca a Deus de verdade é se converter nos seus retos caminhos. Não existe outra saída. Porque a partir do momento que conhecemos a Deus de verdade, né, buscamos e encontramos, você não consegue mais viver de outra maneira. A consequência é única, você se converte mesmo. Porque é tão maravilhoso o que Ele faz. Quando você tem reconhecimento, quando você abre o véu do entendimento e aquilo entra no coração, é tão maravilhoso que a única coisa que você tem para fazer é se converter mesmo a este Deus maravilhoso. Quando conhecemos os caminhos do Senhor, podemos discernir o que pode nos afastar dele. Se manter em fé é consequência da submissão e da busca à face de Deus.
Os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. Identificar o que nos afasta de Deus é amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Quando estamos em pecado, quando estamos entregues aí ao mundo, aos prazeres da carne, aos caminhos maus, nós estamos completamente à mercê dos ataques do mal, a obra maligna, as setas malignas, né? Muita coisa que acontece de ruim na nossa vida, tem gente que fala, é o diabo que está agindo. Às vezes não é, mas às vezes é. Muito, na maioria das vezes é. Porque estamos suscetíveis a isso, né? Não estamos ainda firmados na rocha que é a palavra do Senhor, na rocha viva, na rocha que é Jesus, né? Então, quando estamos ainda à mercê, aí caminhando erradamente, erroneamente, nós ficamos muito vulneráveis a esses tipos de ataque, né? Que o diabo ardiloso acaba armando contra nós. Então, a cada dia que nós investimos da nossa vida, a cada dia que investimos a nossa vida em orar e a buscar a presença do Senhor, nós vamos amadurecendo o nosso relacionamento com Ele, e isso vai nos blindando contra essas situações de ataque, né? Ficamos mais fortes, mais resistentes e mais vigilantes também, né? Então, 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 22, a palavra fala: abstende-vos de toda aparência do mal, afaste-se de tudo aquilo que parece mal. Às vezes nem parece mal, às vezes parece maravilhoso, mas vigie e ora. Se você estiver num relacionamento bacana com Deus, se você estiver em constante busca, se a vida espiritual estiver ligada no trono mesmo, de verdade, se você estiver firme na palavra, né, se esforçando em buscar a presença do Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele não vai te deixar mal, não vai te deixar no engano, não. Ele vai te apontar de alguma maneira aí no seu consciente: afaste-se, isso aí não é bom para você, isso aí não é meu para você. Daí você vai conseguir se desvencilhar. Se afastar dos maus caminhos é também abandonar as velhas práticas. É viver na novidade das boas novas do Senhor. Né? Se eu estou me convertendo no caminho de Deus, eu começo a entender que muita coisa que eu faço não é legal. Então eu preciso deixar isso para trás. Quando largamos tudo que nos afasta de Deus, estamos nos esforçando e buscando a Ele. Ai, que delícia que é isso! Quando a gente reconhece que algo na nossa vida não agrada a Deus e a gente muda aquela situação. Não é a gente sozinha, não. É o Espírito Santo que, a partir do momento que você está interessado em mudar de vida, o Espírito Santo te ajuda. Se converter é literalmente se afastar dos maus caminhos e alinhar-se nos caminhos do Senhor. Feita essa escolha, a permanência na presença de Deus se dá em identificar as armadilhas que possam nos afastar da sua cobertura e seguir em frente, ouvindo a sua voz. Foi o que eu falei aqui atrás, né? O Espírito Santo nos ajuda a identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E aí, olha só, Ele cura e liberta o seu povo. O que isso quer dizer? Deus é fiel, Ele não é homem para mentir. Se está prometendo lá na Bíblia, se você leu uma promessa, creia. Deus age no povo que coloca seus joelhos no chão e se humilha, que se afasta dos maus caminhos. Não dá para ficar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Quem é aí que consegue andar em duas estradas ao mesmo tempo? Se eu estou andando aqui na minha rua, eu não posso estar na rua do outro. Eu não sou onipresente. Então eu tenho que escolher ou o caminho de Deus ou os outros caminhos, que podem te levar a qualquer lugar, que vai acabar em lugar nenhum, né? Onde Deus habita, a cura e a libertação. Creia nisso. Devemos estar sempre atentos para que Ele possa estar agindo no nosso meio. Cada um examinando a si mesmo, exortando uns aos outros em amor, para que todos possam crescer em espírito e em verdade. Então, temos que ficar atentos, né, para entender se Deus está agindo no nosso meio. De que forma? Analisando todos os dias os passos que estamos dando. O
que estamos fazendo. Se estiver dentro da palavra, ok. Não, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui está pedindo lá na palavra para a gente não fazer, tira da sua vida. Tiremos da nossa vida, né? Busquemos ao Senhor em oração, nos joelhos, jejuando, ofertando o melhor da nossa vida a Ele, né? E aí Salmos vem dizer para nós: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Ele escolheu por herança. Isso é tão sério, amados. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Certamente você deve estar pensando: ai, o Brasil. Meu Deus, quanta coisa errada. Quanta coisa errada. Quanta corrupção. Quanta situação de desonra, né? Quanta coisa errada. Fica até difícil a gente enumerar, porque para todo lado que a gente olha, alguém está pisando em alguém está tirando proveito de alguma coisa, estão tirando aqui, estão tirando ali, ninguém perde a oportunidade, ninguém não vou generalizar, mas a grande maioria, principalmente quando se trata de governo. Às vezes as pessoas culpam muito o governo, mas quando você vai olhar a sociedade, cai um caminhão de alguma coisa ali na estrada, o que acontece? Olha quantos roubos, assaltos, todo mundo está tentando se dar bem de alguma maneira às custas dos outros, de forma indigna, de forma errada. E o Brasil todo, o tempo todo, a gente tem esse tipo de notícia. Então o que Deus quer de nós, gente? O que Ele pede o tempo todo? Arrependa-se, curve-se, humilhe-se, larga esse mau caminho, porque eu tô aqui, eu quero te ouvir, eu quero fazer por você, mas eu não vou poder fazer se a sua mudança não acontecer primeiro, se eu não ver em você o interesse para que eu faça, para que eu entre e faça morada no meio de vós, para que eu entre e opere a mudança no meio de vós. Então é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Olhemos para dentro do nosso coração. Vamos fazer um autoexame, um momento de reflexão sobre nós mesmos. Se coloque diante de um espelho, veja a melhor forma de você se analisar. A coisa mais difícil que tem é a gente olhar para dentro de nós mesmos. A gente só vê o exterior, mas no interior pouca gente tem essa coragem. Então tenha essa coragem, faça uma autoanálise e comece a ver onde estão os espinhos que precisam ser retirados para que a presença do Senhor venha fazer morada em nós e para que Ele tenha prazer de fazer morada em você e em mim. Amém? Então que o Senhor abençoe você, sua vida, sua família, seus projetos, tudo. E o que eu desejo para hoje? Que Deus tenha prazer de fazer morada em nosso meio. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.